Assim, chegamos ao nosso último tópico, versículo 15, o destino final dos não inscritos no livro da vida. Então vamos fazer a leitura do versículo 15 e em seguida vamos fazer a exposição com mais duas aplicações e assim encerramos o nosso estudo sobre o juízo final a partir de Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Então vamos ler o versículo, ele é bem curtinho, e aí em seguida vamos explorar o que está escrito aqui. O texto diz assim: e todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. O que isso significa? Vamos lá. A primeira parte do verso começa assim: e todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida, né? Livro da vida aqui, em grego, Biblion Thezois, né? Ou os tradutores, né? Do grego e do hebraico, claro, vão saber fazer a pronúncia correta, né? Eu não tenho domínio do grego, mas o livro da vida, o que é o livro da vida? Essa é a pergunta, né? O que é o livro da vida do qual o texto aqui se refere? Aquele que não foi encontrado, aquele que não se achou ali com o nome escrito nesse livro. O livro da vida, ele é o registro dos que pertencem a Deus, dos salvos literalmente, né? Daqueles que ali tiveram o seu nome escrito para salvação, para serem livres da condenação eterna, não passarem para a condenação, não passarem, serem condenados eternamente, né? Então, é o registro dos que pertencem a Deus, dos que têm a vida eterna, dos salvos, poderíamos dizer assim, de uma forma bem simples, né? É onde está escrito o nome dos salvos. E o texto diz assim, né? O interessante, porque aqui outra parte do texto, do verso 11 ao 15, que também fala sobre o livro da vida, é o verso 12, do qual nós já expomos, né? Que diz assim: vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, a dedução aqui, né, é que o livro da vida, ele serviria como a consulta do salvo ou não, daquele que seria salvo ou não, e os livros ali, como nós vimos, né, traz as informações existenciais daqueles que seriam condenados e os motivos de sua condenação. Então não se achou inscrito no livro, né? Aqui nós temos uma análise, né, uma análise detalhada e pessoal, a procura ali se a pessoa que estava ali diante daquele julgamento, se tinha ou não o nome inscrito no livro da vida. Então, nesse caso, cada indivíduo, né, foi examinado aqui diante dessa condenação, né? Diante da condenação, cada indivíduo foi examinado. E logo em seguida, no verso, ele traz o destino. Ele diz assim: foi lançado no lago de fogo. Lançado aqui traz a compreensão de um ato judicial. Agora é a sentença, né? Uma sentença justa. Foi observado a vida, analisada a vida a partir de tudo que estava escrito nos livros, né? Não foi encontrado o nome escrito no livro da vida, então agora vem a condenação, ser lançado, né? Um ato judicial, não é algo acidental, ninguém vai ser jogado no lago de fogo de forma acidental, mas através de um ato judicial de condenação a partir das suas próprias atitudes, dos seus próprios atos, da sua própria vivência existencial aqui na Terra, né? Então, é a execução da sentença, e é bom analisar uma sentença justa, porque Deus é justo. As pessoas serão condenadas pelos seus atos, pelos seus pecados, jamais de forma desonesta, mas sim de uma forma justa. Deus julgará
de forma justa. E logo em seguida o texto diz assim, né, foi jogado ou lançado no lago de fogo. Lago de fogo, né, o juízo eterno, né, também chamado de segunda morte, como nós vimos anteriormente, né? E aí vem a questão, o lago de fogo é o destino de quem? Quem vai para o lago de fogo? O diabo, né? O verso 10 do capítulo 20 de Apocalipse, se a gente voltar um pouquinho, você vai observar o seguinte, o texto diz assim: e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, quem foi lançado no lago de fogo? Quem vai para o lago de fogo? Ou o lago de fogo é o destino final de quem? Do diabo, da besta, do falso profeta e dos que rejeitaram a salvação. Versículo 14, todo aquele que não foi escrito, não foi achado inscrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Então, esses vão para o lago de fogo, para a condenação eterna, né? Então, diante disso, nós vamos fazer mais duas aplicações, né? Vamos aqui explorar mais duas aplicações, trazer mais duas lições para nossas vidas e com isso concluir o estudo sobre Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, o juízo final. E no finalzinho eu vou dizer qual será o próximo estudo. Então vamos lá, né? O que nós podemos tirar de lição para nossas vidas, né? Ou reflexão. A primeira coisa é que a salvação é individual e urgente, né? Cada um vai ser julgado individualmente, né? E qual é então as implicações, né? Para a sua vida, para a minha vida, né? Primeiro é que cada pessoa precisa tomar uma decisão consciente por Cristo. Isso fará a diferença no julgamento e se você vai passar por esse julgamento para condenação eterna ou não, né? Então, cada pessoa precisa tomar uma decisão consciente, confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Lá em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, veja, tua boca, né? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, qual é a necessidade para que você não passe por esse julgamento aqui, o julgamento do grande trono branco e enfrenta a condenação eterna? Confessar Jesus como seu Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, né? E uma outra implicação é que não há salvação, né, herdada ou coletiva. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que você não vai ser salvo porque em decorrência da vivência dos seus pais, da vivência de alguém, né? Ou por morar em algum local. Não. A salvação, não há salvação herdada ou mesmo coletiva, né? Em Ezequiel, um texto bem conhecido, no capítulo 18 e o verso 20, diz assim: a alma que pecar morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, quem é que vai ser condenado aqui? Os ímpios, né? E vai pagar pelo quê? Pelos seus pecados. Não é herança, não é herdado, né? E aí vem a reflexão a ser feita aqui na nossa primeira aplicação. A salvação é individual e urgente. E a primeira reflexão a ser feita a você é questionar, né? Seu nome está escrito no livro da vida? Você confessou já Jesus como Salvador para ter o seu nome escrito no livro da vida ou não? Ou como algumas pessoas dizem, quando eu ficar mais velho eu vou aceitar Jesus, ainda não é o momento, né? Eu quero viver um pouquinho a minha vida. Mas e aí, se em algum momento você vier a morrer, né?
ou se em algum momento você ficar num estado de consciência que não dá mais para tomar a decisão. Então, esse é o ponto. Seu nome está inscrito no livro da vida. No texto de Apocalipse que nós lemos, diz que todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você precisa urgentemente confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, em decorrência de quê? De que a sua eternidade depende dessa resposta. O apóstolo João, no texto de João capítulo 3, versículo 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus te garante a vida eterna. E que todavia quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. E aí, uma outra aplicação, né? A primeira aplicação, a salvação é individual e urgente. E a segunda aplicação que a gente pode extrair aqui do texto é que o juízo final é real. O lago de fogo é uma verdade espiritual e não uma metáfora, né? Como muitas pessoas pensam, né? Até mesmo com relação à vinda de Jesus. 2000 anos já falando que Jesus vai voltar, ele nunca voltou, ele vai voltar. Isso é conversa, é conto da carochinha. Mas o lago de fogo é uma verdade espiritual e não é uma metáfora, né? Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 25, verso 41, quando ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, como nós vimos, né? Quem vai para o lago de fogo, né? E aí vem, entendendo isso, compreender que esse juízo, que essa eternidade sem Deus, que essa segunda morte, né? Primeira coisa é eterna, né? É um sofrimento eterno, é um sofrimento consciente, terá consciência de o porquê está ali, terá consciência também do sofrimento, né? E também o juízo é definitivo, não? Então, o juízo é eterno, o juízo é consciente e o juízo é definitivo. O que isso quer dizer? Não há como reverter. Apocalipse no capítulo 14, o verso 10 e 11 diz assim: será atormentado com fogo e enxofre, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não há repouso, nem de dia e nem de noite. Aí vem, então diante disso, irmão Alex, diante disso, professor Alex, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer então? Refletir a sua vida diariamente, né? Então reflita diariamente sobre sua vida. Lamentações 3:40 diz assim: esquadriemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Então, se a sua vida ela está distante de Deus, se você está caminhando por onde Deus não quer que você caminhe, se você está seguindo um caminho que está te levando para longe de Deus e está produzindo tristeza, angústia sobre sua vida, volte para Deus, volte para o caminho. Ele te chama. Abandona a vida de pecado, abandona essa vida que te distancia de Deus. Se volte para Deus, Ele vai te acolher como o filho pródigo. Um outro ponto é: leia a Bíblia, ore, busque a santidade. Leia a Bíblia, porque a Bíblia, ela vai te alimentar, porque ela é a palavra de Deus. Então alimente-se da palavra de Deus. Salmo 119 e o versículo 105 diz assim: olha o que a palavra é para a sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é lâmpada, ela clareia o caminho, ela traz claridade sobre sua vida. E diz assim: e luz para os meus caminhos. Então é lâmpada e luz para os meus pés e para os meus caminhos. E o que é? A palavra. E que palavra é essa? É a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Um outro ponto aqui é: ore a Deus, ore. E o que é a oração? O que é a oração?
é manter comunhão com Deus cotidianamente. Você pode falar com Deus, conversar com Deus cotidianamente no seu dia, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar, quer dizer, ininterruptamente, em todos os momentos da sua vida. Ore, busque a Deus, porque Ele te ouve. Ele te ouve. Ah, tá difícil. Ele te ouve. Busque a Ele. Clame a Ele nos momentos de dificuldade. Se apega a Ele nessa busca por ser fiel a Ele, por viver uma vida que agrada a Ele. Ore, fale com Ele. E aí, o último ponto, para que a gente finalize, e aí eu vou dizer qual será o próximo estudo, é busque a santidade. E o que significa isso? O que significa buscar a santidade? Viva para agradar a Deus. Como eu sei que eu estou no caminho de santidade? Sua vida está agradando a Deus, você está buscando a santidade. Sua vida está desagradando a Deus, você está indo ao contrário da santidade, mas da pecaminosidade. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 15 e 16, diz assim: sede santos em toda a vossa maneira de viver, né? Ao acordar até ao deitar-se, seja santo, né? E aí o texto conclui assim: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então Deus é santo e requer de você santidade. E para isso Ele te capacitou, colocando sobre você, dentro de você, o seu Santo Espírito. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus, que o capacita para, através dos meios de graça, buscar e vivenciar a santificação. E com isso a gente encerra aqui o nosso estudo sobre Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, o juízo final. Qual será então o nosso próximo estudo? Nosso próximo estudo vai ser sobre as igrejas ali, as 7 igrejas do Apocalipse, né? Vamos começar pela primeira e vamos estudar todas elas, assim Deus, se Deus o quiser, né? E é importante aqui você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Se você não é seguidor aqui do Instagram, do Facebook, se passa a seguir, né? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, né? Participa, interage, deixa aí assuntos bíblicos ou de qualquer outra religião, já que a minha formação é ciência de religião, que você tem interesse, e a gente vai produzir aqui no canal o estudo para que você adquira o conhecimento e a cultura religiosa. É isso, e até o próximo vídeo.